Olá, eu sou a Pamela e vou apresentar nessa videoaula um mini curso sobre educação matemática. Mas afinal, o que é educação matemática? Podemos identificar a matemática em atividades simples do cotidiano, como calcular o tempo para fazer um trajeto ou um melhor custo-benefício na hora de comprar um produto. Cenários como esses são comuns no dia a dia e muitas vezes não percebemos como a matemática está presente em quase tudo. Porém, para alavancar um negócio, não basta apenas se basear em nosso próprio raciocínio matemático natural, porque muitas vezes ele pode não refletir as melhores decisões financeiras, como a escolha de um investimento. Portanto, para evitar situações desvantajosas, é essencial manter a educação matemática no centro dos negócios, proporcionando tomadas de decisões estratégicas com base no contexto em que será aplicada. Então, seu principal objetivo é relacionar a aprendizagem da matemática ao contexto das pessoas que irão utilizar, ou seja, uma matemática aplicada ao dia a dia do empreendimento. Mas e como a educação matemática pode nos ajudar? Quando ensinamos matemática de forma contextualizada, ou seja, conectada à realidade dos trabalhadores, promovemos algo essencial: a autonomia. Os cooperados passam a compreender como calcular seus custos, definir preços justos e analisar seus lucros. Mas há um ponto importante. Muitas vezes, a falta de formação matemática sólida cria obstáculos. E a questão que precisamos levantar é: como podemos superar esses desafios? A resposta está justamente no ensino contextualizado. Isso significa trazer problemas reais dos empreendimentos solidários para dentro das aulas de matemática. Por exemplo, em vez de apresentar uma equação abstrata, podemos propor cálculos práticos e comuns na vida do empreendimento. Na prática, isso inclui precificação de produtos e serviços, entender qual é o custo da produção e qual é o preço mínimo para não haver prejuízo, a gestão financeira, enxergando e controlando custos fixos e variáveis e entradas e saídas, divisão de lucros, entender sobre proporcionalidade para divisão justa entre os sócios, o controle de estoque, contagem, reposição e previsão de demanda, ou mesmo cálculo de impostos e taxas, compreendendo a carga tributária de um empreendimento e como incluir isso no planejamento do negócio. Dessa forma, a matemática deixa de ser uma teoria distante e se torna uma ferramenta prática para o dia a dia. Trouxemos aqui alguns exemplos simples, mas que ilustram bem como essa prática não exige conhecimentos profundos e são úteis nos empreendimentos. O primeiro caso é sobre uma cooperativa de limpeza. Vamos ao problema. Ao negociar contratos, os cooperados não sabiam como avaliar se o valor oferecido cobria todos os custos. A solução? Aprender como calcular a viabilidade financeira, considerando salários, materiais e imprevistos, ajudando-nos a determinar o valor mínimo justo para fechar o contrato. Em um exemplo, um grupo foi contratado para limpar um escritório. O contratante ofereceu R$ 800 pelo serviço, mas seriam necessárias 4 pessoas para cumprir a demanda. Como saber se esse valor é justo? O primeiro passo seria dividir o valor pelo número de trabalhadores, resultando em R$ 200 por pessoa. Agora comparamos. Se para cobrir os custos do trabalho, incluindo deslocamento, materiais e o próprio valor da mão de obra, cada indivíduo precisa receber R$ 300, percebemos a necessidade de negociar um valor maior. O segundo estudo de caso se trata da produção de sabão caseiro. O problema encontrado foi a dificuldade em calcular o preço proporcional dos produtos e planejar a compra de insumos. A solução seria aplicar conceitos de proporção, divisão de custos e margem de lucro, tornando-os capazes de ajustar preços e economizar nas compras. Agora vejamos um exemplo. Um grupo produzia sabão caseiro. Gastaram R$ 50 com materiais e fizeram 25 barras de sabão.
Como saber quanto cobrar por cada barra para não sair no prejuízo? O primeiro passo seria dividir o custo total pelo número de barras, que resultou em R$ 2 por unidade. Então, para ter lucro, decidiram vender cada barra por R$ 3, mantendo aí uma margem de 50%. Para finalizar, vale ressaltar alguns benefícios da integração da educação matemática com o seu empreendimento. E eles são claros. Mais autonomia, os trabalhadores ganham confiança para tomar decisões financeiras, aumento da compreensão dos processos produtivos, eles entendem como cada número impacta o resultado final, e o fortalecimento da autogestão. A matemática ajuda a planejar, investir e crescer de forma sustentável. Ou seja, a educação matemática não é só um conhecimento técnico, é uma ferramenta para a sustentabilidade dos negócios e o fortalecimento de toda a rede de economia solidária. E essa foi a nossa videoaula sobre educação matemática. Espero que você tenha gostado e caso queira se aprofundar no assunto, você poderá consultar o material bibliográfico aqui disponibilizado no site do Páginas Arco-Íris. Obrigada!